Boa, boa, pessoal. Esse vídeo aqui é só para quem assistiu nossa live de ontem, porque ironicamente o Palmeiras ofereceu 27 milhões para ter Vitor Roque em definitivo, que essa quantia hoje daria 169 milhões de reais. Quando surge, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, passa aqui embaixo, se inscreve no canal. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Desculpa aqui que minha tela apagou e voltou, rapaziada. Bom, ontem quem assistiu nossa transmissão, a gente questionou essa agressividade no mercado, né? Inclusive, quem estava na live viu que eu citei esse exemplo. A agressividade para mim é o jogador custar 20 e você oferecer 27, como aconteceu. A agressividade é o jogador custar 12 e oferecer 18, porque realmente você está disposto a comprar o jogador em definitivo. E essa aqui do Vitor Roque, a gente precisa olhar com mais calma até onde está sendo criado cortinas de fumaça e até onde existe o real interesse do Palmeiras no jogador. O texto você encontra na UOL, tá? O Palmeiras fez uma proposta de 27 milhões de euros, cerca de 169 milhões, e o que aconteceu? A quantia seria 80% dos direitos do jogador e supera em 2 milhões de euros a opção de compra do Betis. Caso queira comprar o Vitor Roque no final da temporada, o time espanhol terá que pagar 25 milhões de euros. O Palmeiras ofereceu 2 milhões de euros a mais, tá? Aproximadamente 163 milhões. Aí o Palmeiras tentará a contratação do atacante até o fim do mês e não descarta uma investida no meio do ano. Ou seja, para mim esse negócio não sai agora, tá? Já deixando claro, para mim não sai. Para mim, se sair realmente é no final da temporada europeia. E aí o que acontece? Vamos somando algumas coisinhas aí que estão acontecendo. E aí eu preciso também mostrar uma coisa para vocês que vai subir um vídeo a respeito disso. Vou colocar aqui um jogador do Palmeiras que vocês conhecem e que provavelmente o Palmeiras vai procurar fazer com que ele se destaque até por quem é agenciado e até pelo valor de mercado que ele tem hoje, tá? Um abraço aí, irmão. Tamo junto aí. On the jump. Obrigado pela inscrição aí, cara. Voltando aqui, rapaziada, a gente vai falar do Thales, tá? O Thales hoje, ele é agenciado pela Bertolucci, tá aí, ó, a mesma Bertolucci do Andreas Pereira e de outros tantos jogadores aí de seleção brasileira. Esse moleque hoje custa 1 milhão de euros e certamente o valor dele vai disparar lá em cima, tá? Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Quando a gente volta lá no passado, onde a gente tinha uma moeda menos desvalorizada que está hoje, o Gabigol custou 96 milhões, quase 97 até 2023. Então foi isso, tá, que o Gabigol custou em um todo para o Flamengo. Aí existe um texto da própria UOL que pergunta se pagou, tá? E aí eu pergunto para vocês, o Vitor Roque se paga aqui no futebol brasileiro em 5 anos? Eu creio que sim. Eu creio que aqui no futebol brasileiro, sendo titular, com sequência, num nível de competitividade menor, eu acho que se paga, tá? Se paga, e muita gente pergunta assim e fala, teve até alguém que falou aqui antes de eu começar a gravar, que ele não vale tudo isso. Vale. Esse é o valor de mercado dele. Até porque o Barcelona pagou uma boa grana para ter ele. Então ele vale. Ele vale sim os 20 milhões de euros. E aí, por que 27? Por que 25? 25 é para o Betis. Eu não sei se o Betis vai comprar. Eu tenho minhas dúvidas. 27 seria o valor para o Palmeiras tentar quebrar essa preferência do Betis e o Betis de repente nesse momento falar assim, olha, pelo que eu já vi, eu não vou pagar os 25 não. Só que é muito difícil esse negócio acontecer nesse momento. Então tudo indica que o Betis vai esticar o chiclete aí até o meio do ano. Então, que é o nosso meio do ano, no final da temporada europeia. E aí, quem sabe no meio do ano, sim, a gente traga o Vitor Roque. Agora, o que o Palmeiras deve trabalhar nesse meio tempo? Tudo está indicando e cheirando que o Thales vai ser um titular. E o Thales vai ser o novo Endrick, vai ser o novo Estevão e que o Palmeiras vai trabalhar a valorização. Essa valorização começou na última coletiva de imprensa, onde o Abel elogia o Thales. E que, na verdade, na primeira coletiva de imprensa do ano, o Abel foi categórico sobre o Thales. Falou que ele foi bem em uma partida que a gente viu que a bola praticamente não chegou para ele, ou seja, ele não conseguiu participar.
Na última partida já sai o gol do Thales, um gol de oportunismo, não foi uma jogada criada. Ele bota a bola para dentro, faz o gol e com certeza o Palmeiras vai ter um caminho muito grande aqui de valorização para uma possível venda, tá? E a gente já vê a Bertolucci Esportes agindo dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras em tentativas de compra e agora também em venda. A Bertolucci já cuida da carreira do Piquerez e se a gente vai ter que avançar algumas páginas aqui com certeza para encontrar o Thales, porque o Thales hoje é só 1 milhão de euros. Aqui está o Thales, tá? Então, hoje o jogador tem 19 anos de idade, vai ser trabalhado aí, né? Provavelmente essa valorização do atleta, como o Palmeiras fez com outros jogadores. Isso tudo indica para mim que não chega um 9 nesse momento. Porque se você tem o Lopes, você tem o Luigi, você tem esse impasse do Rony, você tem o Thales, você precisa trabalhar a valorização. Em que momento que você vai trabalhar essa valorização para um jogador como o Thales? No Campeonato Paulista. Provavelmente você não vai fazer isso na Libertadores, você não vai fazer isso em determinados jogos do Campeonato Brasileiro. É o jogador perfeito para oscilar ali com o Lopes, não gerar nenhum problema. É o jogador perfeito, inclusive porque ele joga muita bola também, né? Então isso é fato, o moleque é habilidoso, é um definidor, tem qualidade, né? A gente viu aqui o futebol brasileiro fazendo vendas como a do Marcos Leonardo, como a do próprio Vitor Roque. Então não é impossível o Palmeiras vender o Thales por um valor muito alto também, tá? Vendemos aí já o Luiz Guilherme, o Kevin, então certamente esse jogador, se trabalhado com paciência, ele vai ter uma valorização nessa temporada absurda e provavelmente já vai chegar as primeiras propostas. É um jogador que já está com 19 anos, então ele precisa dessa atuação pronta e imediata para subir essa valorização. Na pior das hipóteses também, o que pode acontecer é do mercado europeu não entender que o Thales é um bom jogador do mercado europeu e a gente conseguir através dele, quem sabe, trabalhar uma valorização para que ele fique aqui, tá? Para que ele fique aqui no Palmeiras por um tempo. Então tem um caminho muito grande ainda para ele ter uma valorização ali acima dos 15, dos 18, dos 20 milhões de euros aí, para fazer sentido uma venda. Então o Palmeiras tem no Thales hoje, no meu ponto de vista, esse primeiro reserva que não me surpreende se tornar titular. Ó, para você que está chegando no vídeo, então vamos aprofundar aqui sobre o Vitor Roque com esse gancho no Gabigol, tá? O Gabigol para a Europa não serviu, né? Não serviu para jogar na Inter, passou pelo Benfica também e retornou aí para o Flamengo. Na verdade, antes disso ele tinha passado pelo Santos e retornou ao Flamengo. Até esse momento o Vitor Roque está na mesma situação do Gabigol. É um jogador que aqui dentro do Brasil estava com um desempenho absurdo, chegou na Europa, não conseguiu, e aí parece que teve alguns probleminhas ali também com a esposa dele. Essa parte eu não tenho tanta com tanto conteúdo para falar para vocês, porque eu não fico vendo esse tipo de notícia, mas por alto eu vi que ele teve uma questão de relacionamento também. Então isso também vai atrapalhar o jogador e isso até reforça inclusive uma instabilidade na adaptação do jogador, né? Onde eu vi um abre aspas aí ou da esposa ou da ex-esposa dele, na qual ele estava realmente bem estressado ali, né? E ela se viu numa situação inusitada. Então, como eu não tenho tanto conteúdo para falar disso, vamos pegar no futebol. Os 27 milhões de euros num contrato de 4, 5 temporadas faz sentido no Vitor Roque? Vai ser a contratação mais cara da história do Palmeiras? Faz total sentido. Porque esse tipo de jogador, né, inclusive eu acho que em características eles são parecidos, né? O Gabigol nunca foi um jogador habilidoso, o Vitor Roque também não. O Vitor Roque é um definidor, o Gabigol também. Não são jogadores ali que aí a gente tem um perfil diferente no improviso. Ele sim é habilidoso, tá? O Thales aí que o Palmeiras ele tem como um objetivo de valorização, esse é habilidoso, tá? Ele não é só aquele centroavantão, cabeça de bagre, não. Esse é habilidoso. Esse sabe jogar bola com a bola no pé, tá? Tem uma boa estatura, né? Tem muito ainda a crescer fisicamente, mas tem habilidade também. Esse sabe aí fazer uma função fora da área, tem muito a evoluir, tá? 1,84 m Thales, o Vitor Roque 1,74 m, tá? O Vitor Roque aí, se a gente pode comparar ele diretamente ao que a gente vê no futebol do Gabigol. Na época, pessoal, a gente tem que considerar também que esses 100 milhões que o Gabigol custou, que não foi uma contratação barata, né? O Flamengo demorou para pagar isso, você pode ver aí, ó, tá?
que o Gabigol foi, se eu não me engano, foi terminal, a operação custou no final das contas, tá? 96 milhões, porque você vai contabilizar também o custo de renovações e tudo mais. Então, faz sentido o Palmeiras tentar os 27 milhões. Eu não sei se essa mudança de postura do Palmeiras ela é especulativa no primeiro momento. Então, o que o Palmeiras pode estar fazendo? O Palmeiras pode estar, sim, especulando, tá? Qual que é o limite do futebol europeu, sabia? E isso, eu vou falar para vocês que na questão que a gente trata diariamente da pressa para a gente ter o jogador, ela é péssima mesmo, porque o torcedor gera ansiedade. Mas o Palmeiras pode estar tentando entender limites, né? Porque se analisarmos bem, ele está oferecendo 2 milhões de euros a mais do que a pedida mínima para o Betis ter ele em definitivo. E ele ofereceu 2 milhões de euros a menos para ter o Andréas Pereira. Então, se a gente analisar o que o Palmeiras fez, e que tudo indica que ofereceu também 2 milhões de euros a menos por Claudinho, que acaba recebendo uma proposta no final das contas muito mais vantajosa e foi jogar lá no Al Sadd do Abel Ferreira. Então, cara, eu acho que justifica a tentativa. Eu duvido que o Palmeiras feche essa operação nesse começo de ano. Se acontecer, é para o meio da época. O Vitor Roque passa por um período, sim, de instabilidade. Então pode acontecer o negócio, pode dar negócio sim, mas eu acho que o Betis vai querer usar minimamente o jogador até o meio do ano. Tenho minhas dúvidas, tá? Se o Real Betis vai querer pegar o patrimônio deles, né? O fluxo de caixa deles, o dinheiro, para investir no Vitor Roque, uma vez que o Betis hoje não tem o mesmo poderio financeiro e econômico de elenco que tem a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então sim, para você que está assistindo esse vídeo, o Palmeiras é maior que o Betis, obviamente, hoje não só em nome, mas em valor econômico, tá? Então o Palmeiras é maior que o Betis, o Flamengo é maior que o Betis. Então isso já está ficando normal, os times aqui do Brasil com valores de mercado maiores do que times da Espanha. Coisa que não acontecia quando a gente começou o nosso canal. A gente começa o canal em 2015 16, onde a gente tinha críticas nesse sentido, que o Palmeiras, os times aqui do Brasil, doavam jogadores ao Udinese, ao Porto, ao Benfica, ao Shakhtar, ao Zenit também. A esse CSKA, o futebol brasileiro fez várias vendas aí pro CSKA, vendas que não faziam nenhum sentido ali no valor, né? Era muito mais ali para aqueles cartolas, né? Talvez colocar o dinheiro sei lá onde. Então hoje a gente tem um cenário diferente, a gente tem um cenário que sim, é possível um time brasileiro atravessar determinadas negociações na Europa. E não começa hoje, o Flamengo é prova disso. Tudo bem que quando o Flamengo contrata o Gabigol já estava em solo brasileiro, certo? O Gabigol estava no Santos, jogando inclusive com o Bruno Henrique, e os dois foram parar no Flamengo. Pois bem, rapaziada, para mim, a busca pelo Vitor Roque, ela é boa, tá? É importante a gente explicar que o Thales vai ter um caminho aberto nesse começo para ser trabalhado uma valorização. Para mim isso é claro e evidente nas declarações do Abel Ferreira, mas o Palmeiras precisa do 9. O 9 é o Vitor Roque? No meu ponto de vista pode ser sim. No meu ponto de vista pode ser uma boa tentativa de repatriar o jogador e acontecer algo parecido com o que aconteceu com o Gabigol quando o Flamengo decidiu então investir nele. E não só nele, né? Fez uma série de contratações naquela época e deram certo, deram resultado. Acho que o Vitor Roque pode recuperar seu futebol aqui, mas eu tenho todas as dúvidas se ele vai conseguir ser um jogador de Europa. Acho que não. Acho que lá não e acho que aqui ele tem condições sim de recuperar seu bom futebol. Deixe seu comentário, deixe seu like. O pessoal participou aqui junto comigo na Twitch. Tamo junto, até mais tarde, que tem jogo hoje e valeu.